Olá, pessoal. É, Estamos aqui novamente para transmitir para vocês um pouco do que foi o nosso último encontro do Leitura Comentada. Para quem nos acompanha, já é, nós estamos trabalhando com o tema a teoria dos papéis. E no encontro passado, quem perdeu, vá lá no canal Dramatriz Instituto de Psicodrama, que aí vocês encontram, né, a gravação e retomam a parte inicial dos conceitos da teoria dos papéis. Nessa etapa que nós estamos agora, nós estamos discutindo no nosso grupo a questão, o conceito de papel, né, o papel e os psicodramatistas, né? Então, nós sentimos necessidade de, nesse encontro passado, do dia 17 de junho de 2023, retomar um pouco a reflexão sobre o que é realmente o papel com relação à parte individual e à parte coletiva, a parte prescrita, né? Então, para poder dar uma compreensão maior, porque quem já pegou o texto que nós estamos trabalhando esse assunto, um texto de Carlos Rubini, que foi publicado na Revista Brasileira de Psicodrama no ano de 1995. Um texto extremamente didático e que cobre todo o conteúdo de forma bem didática e sintética. E aí, o último tópico, que será ponto do nosso próximo encontro, já fazendo spoiler, nosso próximo encontro será baseado nos vários psicodramatistas que, pós-Moreno, deram sua parte individualizada, ou seja, tiveram essa parte de espontaneidade e desenvolveram a teoria, né, como Bermudes, Bustos, Fonseca, Moisés Aguiar, Perazzo, Nafar Neto, né, entre outros. Então, ver um pouco a nuance do pensamento de cada um e a contribuição de cada um. Porém, nós sentimos necessidade de, antes de passar para esses outros autores, compreender um pouquinho mais perto a gente, né? A gente desempenhando esse papel e a pessoa que está nesse contrapapel, seja de cliente, seja de paciente. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco uma parte do texto que ficamos, né? Eu vou apresentar para vocês. Então, o papel e os psicodramatistas. No dia 17/6/23, leitura comentada. Então, nós voltamos um pouco, porque quem está nos acompanhando viu que a gente já avançou no texto bastante. Nós voltamos na página 7 e na página 8, por pedido, inclusive, de Giovanni Noblat, que é quem estava debatendo conosco na sessão passada, justamente pela importância, principalmente como ela é psiquiatra e trabalha, de uma certa forma, tendo necessidade de dar alguns diagnósticos, condutas de tratamento, condutas medicamentosas. Então, uma das coisas que ela, como psicodramatista, reforça bastante é exatamente que cada indivíduo é único e que, de acordo com essa parte individualizada, essa parte que não é tão prescrita, nós vamos, às vezes, ter alguma dificuldade de, vamos dizer, categorizar, assim, para facilitar uma conduta. Mas ela pediu justamente para a gente retomar esse ponto,
que encontra-se assim na concepção moreniana de homem como gênio que se desenvolve a partir da espontaneidade. E aí a gente sabe, né, gente, que a gente vem batendo com vocês, né, sempre que o grau de espontaneidade, que é essa energia criativa, construtiva no mundo, que passa através da gente, que faz a gente ir para a ação de forma eficaz, né, e funcional, é o nosso parâmetro de saúde. Então, a dimensão do indivíduo, esse quanto de espontaneidade que faz esse indivíduo ser único e singular, é que dá essa noção da saúde. E na concepção de homem, como membro também de um grupo inserido numa coletividade, a sua dimensão social. É daí onde a gente tem aquele conceito de espontaneidade da adequação, ou seja, ele está inserido no meio social, então tem que ter esse relacionamento harmônico entre o eu e o externo. O ponto de união entre ambas, para Moreno, encontra-se no conceito de papel. Então, esse ponto entre meu eu privado e meu eu externalizado, né, no mundo, é exatamente o desempenho de papéis. Então, todo papel é uma fusão de elementos particulares e coletivos. É composto de duas partes, seus denominadores coletivos e seus diferenciais individuais. Dessa maneira, como síntese unificadora, o papel, conceito social, conecta com a espontaneidade do conteúdo individual. Ou seja, eu tenho que estar adequado à funcionalidade do que eu quero fazer naquele momento, do papel que eu estou desempenhando naquele momento, mas também com esse conteúdo individual, fazendo isso do meu jeito, que é, se vocês viram, né, no nosso encontro anterior, que no início, quanto mais desenvolvido o papel, mais espontâneo ele é. No primeiro, somente a tomada de papel, essa parte do conceito social, né, essa parte prescrita, ela é bem maior, porque a gente não tem muita liberdade, porque a gente não está senhorado ainda desse papel. Então, a gente fica um pouco engessado. À medida que a gente vai desempenhando, vai desenvolvendo esse papel, vai flexibilizando mais, o grau de espontaneidade vai aumentando à medida que a gente vai jogando o papel, até o ponto que a gente chega à criação, né? A criação do papel, ou seja, o role creating, que é a fase do papel maduro, onde a gente já coloca muito da nossa espontaneidade, da nossa individualidade, e aí nos torna únicos desempenhando determinado papel. E como está aqui, né, a espontaneidade, o papel e a espontaneidade caminham juntos desde os primeiros trabalhos de Moreno, como seu teatro de improviso. Então, Moreno começou, né, o desempenho de papéis foi uma das primeiras técnicas de Moreno, justamente no teatro da espontaneidade. Então, o desempenho de papéis foi a técnica fundamental do teatro espontâneo vienense. Dada a predominância da espontaneidade e da criatividade no desempenho de papéis, esse foi chamado desempenho espontâneo criativo. Então, a gente vê aqui dois pontos fundamentais nessa parte do texto. Pontuando como desempenho de papéis como uma técnica, lembrando sempre, né, a gente volta sempre que esse ano é o ano das técnicas, né, do nosso leitura comentada, que foi o desejo, né, e o objetivo desse grupo, discutir 2023 as técnicas, né, do psicodrama. Então, não estamos fugindo ao nosso objetivo. O desempenho de papéis é a técnica fundamental, e foi a partir da qual o Moreno foi desempenhando, né, toda a fundamentação teórica do psicodrama.
E o papel também, justamente, como essa fusão da parte individual e da parte coletiva. E tendo sempre como parâmetro a espontaneidade. Indo agora para a página 8, voltamos justamente com essa parte, quando Moreno foca muito nessa divisão da parte coletiva e a parte individual, né, que ambas são encontradas nos diferentes sentidos e concepções de papel apresentada por Moreno ao longo de sua obra. Então, Carlos Rubin, nesse artigo, ele faz várias citações sobre concepções de papel dentro da obra de Moreno. Primeiro, o papel pode ser definido como uma unidade de experiência sintética em que se fundiram elementos privados, sociais e culturais, porque quando a gente fala da parte coletiva, tem a parte social menor, mas tem a parte cultural também. Então, muitas vezes, nós temos nossa parte privada, mas temos o sócio, que a sociedade específica em que nós estamos. Mas, por exemplo, eu sou de Recife, então eu tenho uns sócios aqui de Recife, Pernambuco, Nordeste, mas, além disso, tem a questão cultural, tem a cultura nordestina, mas tem a cultura a qual eu pertenço. Por exemplo, se eu fosse de uma descendência árabe, ou judia, ou mesmo, vamos dizer, de outra nacionalidade, de uma outra etnia, ou de outra cor, ou qualquer outra coisa, iria dar uma nuance específica à minha parte coletiva, né? E o papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume no momento específico em que reage a uma situação específica, na qual outras pessoas ou objetos estão envolvidos. Então, é muito a gente observar o papel desempenhado no aqui e agora. Por isso que é tão importante o trabalho em grupo, porque nos dá essa oportunidade, muitas vezes, de trabalhar o aqui e agora, porque não, nem sempre é como Fonseca diz, o lá então, não, é o aqui e agora. Então, a gente, no desempenho de papel, nas cenas, nós temos condições de observar aqui e agora como é que esse indivíduo desempenha determinado papel. E esse papel é uma cristalização final de todas as situações de uma zona especial de operações pelo qual o indivíduo passou. Por exemplo, desde os papéis, como ele bota aí, o comedor, que são os papéis mais iniciais, papéis psicossomáticos, depois papéis com autoridade, que são, né, que ele botou papel de pai, o papel de filho em relação ao pai, mas depois ele também, no papel de pai, já o papel profissional, como se fosse o piloto de avião. Então, todas essas formas, elas estão unidas, elas estão cristalizadas em uma determinada zona, e que depois, no próximo encontro, a gente vai ver quem aprofundou bastante isso foi Bustos, na teoria dos clusters, que são os cachos de papel, de papéis funcionando. E também aí o papel pode ser definido como uma pessoa imaginária, criado por um autor dramático, né, como um Hamlet, de Otelo ou um Fausto, e esse papel imaginário pode nunca ter existido, como, por exemplo, um Pinóquio, um Bambi. Então, muitas vezes, esses papéis, quando a gente desempenha, vem também misturado com personagens, né, com papéis psicodramáticos, né? Então, a gente vê que esses papéis podem ser tanto os papéis, como a gente viu também no encontro passado, mais didaticamente, papéis psicossomáticos, papéis psicodramáticos, papéis sociais, né? E
o papel é a unidade de cultura, né? Que foi o que eu estava falando antes. Então, não só o social direto, mas toda a cultura envolvida naquela localidade, nosso eu, né, nosso ego e o papel, eles estão em contínua interação. Então, a gente, você vê aqui que quando a gente olha uma pessoa, a gente precisa, às vezes, algo que poderia ser patológico numa cultura, em outra cultura já não é, né? Já é normal, porque é de onde a pessoa adquiriu aquela parte coletiva, a parte prescrita. Então, a gente tem que ter muito cuidado na avaliação, principalmente na clínica. E o papel pode ser um modelo para a existência, como Fausto, ou uma imitação dela, como Otelo. O papel também pode ser definido como uma parte ou um caráter assumido por um ator. E o papel ainda pode ser definido como personagem ou função assumida assumida na realidade social. Por exemplo, policial, médico, juiz. Finalmente, o papel pode ser definido como as formas reais e tangíveis que o eu adota. Então, é justamente esse ponto, que onde a gente capta o eu desse indivíduo é através dos papéis. É justamente essa frase aqui, os papéis são os aspectos tangíveis desse eu. E aí, justamente, na clínica, nós entramos em contato com pacientes através dos papéis. Aliás, nós entramos em contato com todas as pessoas, né, no mundo, através do desempenho de papéis. E daí a singularidade da pessoa, mesmo nos casos de adoecimento, nós temos que observar essa singularidade. Como é que, vamos dizer, porque hoje em dia todo mundo busca um CID, né? Mas a gente tem que ver que a pessoa é muito mais do que esse CID. Como é que isso se expressa naquela pessoa? Qual o quanto de saúde? Porque é um contínuo, né? Pode ser desde um ponto muito adoecido e pouca espontaneidade, pouca parte individualizada, e pode ser já algo muito leve, muito saudável, só traços, né? E aí nós reconhecemos um transtorno por alguns comportamentos prescritos, né, de um determinado papel. Então, normalmente, pelo menos em saúde mental, que foi isso que a Giovanice frisou bastante, é que na saúde mental nós avaliamos os pacientes pelo desempenho de papéis, né? Então, a gente tem que ver qual é o comportamento prescrito para um determinado papel, naquela determinada cultura, naquela determinada situação, né? Mas observar também que esse transtorno terá uma individualização de acordo com a parte individual de quem está desempenhando esse papel. E um outro ponto, né, que aí diz respeito a nós diretamente, né? Também, que foi outro ponto que nós nos detivemos, e eu acho que é de maior relevância e importante que a gente reflita, né? É o nosso papel profissional, né? A nossa singularidade no exercício do nosso papel profissional. Até onde vai a nossa liberdade, vamos dizer, poética, vamos dizer assim, a nossa licença poética, até onde vai a possibilidade de expressar a nossa parte individual e quando começa a parte coletiva, né? Porque nós somos psicodramatistas, nós nos reconhecemos por uma série de comportamentos prescritos para esse papel de psicodramatista, né? Porém, cada profissional vai ter sua singularidade nesse exercício profissional. E o importante, justamente, assim, e muito
assim, bonito e gratificante é que existe uma faixa de liberdade para a expressão dessa espontaneidade, dessa criatividade no desempenho do papel do psicodramatista. Mas, como tudo, a gente tem que ver a adequação, né? O bom senso disso. E nos observar e trazer essa nossa singularidade para nos ajudar, né? E quanto mais experiência a gente vai tendo, quanto mais segurança a gente vai tendo, mais a gente vai ficando livre para desempenhar esse papel sem tanta, vamos dizer, sem tanta rigidez, sem tanto modelos pré-estabelecidos. Mas isso é uma dança, que a gente precisa ter justamente bom senso, e é muito importante justamente sempre a gente estar discutindo, estar em grupo, estar em supervisão, exatamente por isso, para poder avaliar até que ponto está a funcionalidade, a adequação, a essência do psicodrama, realmente, se a gente está desempenhando também a parte prescrita, né? Com habilidade, com destreza, se a gente está bem fundamentada. Então, eu vou ficando por aqui hoje e já convidando, aguardando vocês para o nosso próximo encontro, que será dia 1 de julho, no próximo sábado. Teremos a discussão exatamente de como cada nome, né, grandes nomes do psicodrama nacional, e desenvolveram, colocaram a sua contribuição individual com maestria dentro dessa parte, né, mais prescrita por Moreno do que era o psicodrama. Eles pegaram essa teoria, desempenharam, acrescentaram, cresceram, até porque, para ser exatamente moreniano, a gente tem que fazer isso, a gente tem que pegar a conserva, pegar o que já foi feito, estudar bastante, desempenhar e fazer justamente o role take, depois o role play, e depois criar em cima, dar a nossa contribuição, porque era isso que o Moreno esperava, que a gente pegasse o que ele fez e expandisse, né? Não deixasse na conserva. Então, vamos nos encontrar em breve e aguardo vocês para a gente continuar a discussão.